Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira de final da Conference League, dia 25 de maio, onde também teremos o restante da última rodada da Libertadores e da Sul-Americana para definição de classificação. Primeiro colocado da Sul-Americana, primeiro e segundo colocado da Libertadores, quem vai para a Sul-Americana pela Libertadores. Questão de saldo de gols, vou tentar explicar tudo para vocês e vou mostrar também algumas novas funcionalidades do radar esportivo que eu achei muito legal. Beleza? Antes da gente começar, se você puder e lembrar, não esquece daquele like, da inscrição no canal. Queria agradecer vocês, estamos chegando a 170 mil inscritos num canal de trade, pelo amor de Deus. Cara, fico muito feliz mesmo, né? Não faço aqui vídeos de palpites, não dou dicas de bilhete pronto, como a grande maioria faz, é uma febre por aí. E fico muito feliz que esse canal, que tem o intuito de dar para você informações e embasamento para que você faça suas apostas ao vivo, seja um trader, seja um punter, seja um curioso, né? Fico muito feliz de ver esse canal crescendo e, claro, fico feliz de estar conseguindo ajudar de alguma forma vocês. Agradeço o feedback que vocês têm me dado, então se você quiser estar comigo, óbvio, é só clicar aí embaixo em inscrever e o like no vídeo também ajuda muito a divulgar para novas pessoas. Tem um barulho de obra aí atrás, vocês estão vendo aqui. Tá complicado, mas vamos em frente, beleza? Bom, o grande destaque de hoje é Roma e Feyenoord. Esse jogo vai acontecer na Albânia e a Roma é virgem no que a gente fala de competições europeias, né? A Roma, das últimas 3 vezes que chegou em finais europeias, seja a Copa UEFA, seja a Champions League, ela acabou perdendo o título. E a última vez que a Roma foi campeã, se eu não me engano, foi na temporada 2007-2008, uma Copa Itália que ela venceu. Então o torcedor da Roma amarga aí 14 anos mais ou menos de seca em relação a título. Já o Feyenoord, em relação à história e títulos europeus, a gente pode colocar o Feyenoord como um time bem acima da Roma. É claro que, se você é um cara que trabalha mais a Itália, o campeonato italiano, você vai olhar para a Roma e falar, a Roma é grande favorita para isso daqui historicamente. Mas se você entende o contexto do cenário europeu, você sabe que a história do Feyenoord é mais vencedora. O Feyenoord já foi campeão da Liga dos Campeões, duas vezes campeão da Liga Europa, então é um time gigantesco também no cenário europeu, tá? Hoje é difícil falar quem está jogando melhor, são características um pouco diferentes, eu vou tentar destrinchar todas elas aqui com vocês, tá? Uma das novidades do radar esportivo são essas frasezinhas aqui em cima que eu achei muito massa, que ajuda demais a gente fazer a nossa análise. Eles colocam aqui, nas últimas 10 partidas, então dá para ver, nas últimas 10 partidas, em 8 a Roma marcou, em 8 a Roma não perdeu, foi under 3,5 em 6, nas últimas 6, foi over 0,5 HT em 9, para você que gosta de trabalhar esse tipo de mercado, e foi over 1,5 em 8. Cara, isso é muito legal. Tá? O verde, se eu não me engano, é pontos positivos, o vermelho aqui é pontos negativos e o laranja é mais para questão de apostas. Achei muito legal, parabéns para a galera do Radar Esportivo. Tá? O que eu ia falar? Vamos começar falando das características. A Roma trouxe o Mourinho, que hoje, se a gente for falar de competições europeias, é um dos maiores nomes, né? Um cara que, se eu não me engano, nunca perdeu as finais europeias que ele chegou, ganhou Europa League com o United, ganhou Champions League 2 vezes com o Porto, ganhou Champions League com o time da Inter, enfim, acho que Supercopa com o Real Madrid, enfim, o currículo do Mourinho é uma coisa assim absurda, tá? E a característica que o Mourinho mais trouxe para Roma foi a melhora do que a Roma tinha de pior, na minha opinião, que era a parte defensiva. A Roma sempre foi um time ofensivo muito forte. A Roma sempre jogou muito bem na parte ofensiva na Itália, independente do elenco, mas a Roma sempre tinha um calcanhar de Aquiles que não deixava a Roma progredir, que era tomar muito gol. Então, do que adiantava? A Roma fazia gol demais, mas não tomava muito gol. E o Mourinho veio e corrigiu justamente esse tipo de fundamento. Tanto é que, se a gente olhar aqui os dados da Roma dentro de casa, a gente vai ver que a Roma tomou menos de um gol por jogo nessa temporada, numa temporada extremamente aberta na Itália, né? Foram 0,84 gols sofridos, isso melhorou muito o desempenho da Roma. Não é à toa que a vitória contra o Torino nessa semana, no final de semana, por 3-0, colocou a Roma lá na fase de grupos da Europa League.
Daria para entrar para a Europa League já com o título da Conference? Daria, mas a Roma já garantiu a vaga através da Série A italiana, ficou ali em 6º lugar, se eu não estou enganado. Uma coisa importante, essa é a primeira edição da Conference, tá? Então pode ser que alguns clubes desdenhem, né? Falam, pô, a Conference League é uma competição muito baixa em relação à qualidade comparado à Europa League e Champions. Talvez. Mas no futuro, só a gente vai saber. No futuro, isso pode ser uma grande forma de discussão, falando, meu time tem, o seu não tem, ou então a Roma foi campeã, sim, de competições europeias, é melhor ter do que não ter, né? Então a Roma, assim como o Tottenham, por exemplo, caíram de paraquedas nessa temporada na Conference League. No início, parecia que seria uma competição não tão importante. A Roma chegou a perder 2 vezes nessa competição para o Bodo Glimt, né, que vocês estão acostumados a trabalhar o Bodo Glimt, perdeu feio de goleada, mas a Roma foi progredindo, foi começando a dar importância para a competição e vamos ser sinceros, na minha opinião o caminho da Roma não foi tão difícil, né? O Feyenoord, por exemplo, chegou a pegar na fase de grupos o Marselha, então eu acho que o caminho do Feyenoord foi um pouquinho mais difícil, tá? Tá bom, característica da Roma melhorou bastante na defensiva e o ataque, bom. É lógico que não dá para você ajustar uma coisa sem prejudicar um pouco outra, né? A Roma trouxe o Abraham, né, do Chelsea. O Abraham é o grande artilheiro da Roma nessa competição. Eu já vou falar do artilheiro do Feyenoord. Mas a parte ofensiva da Roma deu uma desconfigurada um pouco, né? O Zaniolo voltou de lesão. O Zaniolo talvez seja a peça principal hoje do time da Roma, junto com o Pellegrini na parte de produção e de criação de jogo. O time da Roma perdeu, se não me engano, acho que era Spinazzola, não era? Eu preciso lembrar o nome daquele lateral. Depois eu lembro. Eu já comentei com vocês que jogou na Eurocopa com a Itália, que foi campeã da Euro com a Itália, mas acabou se machucando lá na semifinal, se eu não estou enganado. Ele está retornando agora de lesão e o Mourinho provavelmente vai contar com ele para a próxima temporada. Mas mesmo assim a Roma diminuiu um pouco do ritmo ofensivo. Quem não diminuiu a parte ofensiva foi o Feyenoord. É um time que continua muito forte na parte ofensiva. Ano após ano, quem faz o Feyenoord sabe disso. Talvez o Feyenoord tenha um pouco dessa deficiência defensiva que a Roma tinha, porque obviamente é um time muito agressivo, né? Então vai se moldando um jogo onde eu tenho uma Roma que melhorou defensivamente e continua produzindo ofensivamente, só que um pouco menos, mas a característica da Roma de jogo de contra-ataque é muito forte, e eu tenho um Feyenoord que sabe atacar demais, mas acaba deixando muito espaço na defesa. Tá? Então vai se moldando uma partida para trabalhar gols. Tá? É muito difícil aqui a gente ter um cenário confortável de explorar o match odds com tranquilidade, com stake cheia, com uma leitura mais clara, porque são 2 times de velocidade e arranque na progressão em campo, e a gente provavelmente vai tomar situações de perigo estando dentro do match odds. Se a gente olhar aqui, as bolas paradas também chamam muito atenção. Esse número 17 aqui da Roma, eu já trouxe para vocês algumas equipes aqui na Europa que tiveram 18, se eu não me engano até 19 gols, mas você vê que é um ranking muito alto. 17 gols de bola aérea é muita coisa. Eu estou acostumado a acompanhar quase todas as ligas europeias aí, também incluindo a inglesa, que tem muito gol de bola aérea, mas 17 gols é muita coisa e é bom ficar de olho nisso. Já o time do Feyenoord fez 15, também é um número muito bom, tá? E a Roma tomou o dobro de gols que tomou o time do Feyenoord. Então vou voltar para cá e já vou adicionar essa informação primeiro, que é a questão de bolas paradas, tá? E aí, quando a gente tem 2 times com características de velocidade em contra-ataque e bons finalizadores, como é o caso da Roma e do Feyenoord, os 2 artilheiros da competição justamente são da Roma e do Feyenoord. O Feyenoord tem um artilheiro com 10 gols em 12 jogos e a Roma tem o Abraham com 9 gols. A gente tem que tomar muito cuidado ao comprar bolas paradas em mercados de match odds, tá? Geralmente eu aconselho você, se você não tem método, a não fazer nada. Mas como eu sei que tem muita gente curiosa que me vê falando de bola parada e que vai ter o dedinho nervoso para clicar, talvez o melhor momento, a melhor situação para comprar bolas paradas seja no mercado de gols. Porque se eu tenho um contra-ataque, eu já estou dentro para buscar esse contra-ataque de qualquer maneira, tá? Isso pode acontecer com frequência. E aí você tem que escolher. Eu quero buscar mais lucratividade e mais risco. Aí você vai trabalhar nos gols próximos, né? Se tiver 0-0, você vai trabalhar no 0.5, no 1.5. Eu quero menos risco, né? E, consequentemente, menos prejuízo e menos lucro, né?
Então eu vou trabalhar em over de longa exposição ali, vou comprar essa falta no 0-0 no 3,5, no 4,5. Eu vou ter menos movimentação contra a minha posição, mas também vou ter menos lucro, né? Tudo é essa questão de saber dosar, beleza? Eu gosto de comprar essas situações em mercados mais para frente, né? Então tá um 0-0, vou comprar no 3,5, vou comprar no 4,5, que eu sei mais ou menos ali a minha range de prejuízo, e se eu pegar um gol, geralmente eu já fico fribetado ali para buscar mais. Tá bom? Sobre contra-ataques, como eu falei para vocês, está aqui, ó, são duas equipes muito boas nesse fundamento, 5 gols de contra-ataque nessa temporada na Itália para Roma, 7 gols de contra-ataque nessa temporada na Holanda para o Feyenoord. Isso realmente me chama muito a atenção, tá? Porém, a gente tem a impressão de que esse jogo pode ser um pouco mais truncado, porque a Roma quer muito um título da Europa, né? Um título europeu. E o Mourinho tem uma característica de chegar numa final e vencer. O Mourinho não é aquele cara que vai ficar dando espetáculo. O Mourinho gosta de vencer. Final se ganha, como falam, né? Então eu tenho receio da Roma fazer o primeiro gol e se fechar. Porém, como a característica da Roma é de um time de velocidade, eu acredito que mesmo fechada a Roma vai ter muito espaço e uma hora ou outra esse contra-ataque pode sair. Se o Feyenoord fizer primeiro, aí eu não acredito num jogo morto, porque aí o Feyenoord não tem essa questão de ficar recuando, tá? Por isso que eu já venho com essa inclinação de trabalhar gols. A gente teve uma temporada da Roma em casa na Itália não muito boa. Vocês vão ver que dentro de casa a Roma não conseguiu progredir tanto em relação a gols. Mas isso não muda a característica da equipe, principalmente na Conference League. Tá? Dentro de casa goleou várias vezes na Conference, esses aqui são dados da Série A. Então eu venho muito firme aqui para buscar algo no mercado de gols, até porque é um jogo único, né? Então a gente pode ficar de olho nisso daí. Bom, os últimos jogos da Roma, dentro de casa, olha que legal, apareceu agora uma opção aqui no Radar Esportivo, você já estava precisando há muito tempo, que é apenas em casa. Então agora eu sei como é que foram os resultados da Roma em casa. Olha isso aqui, ó. 1-0 Venezia, 1-0 Leicester, 0-0 com Bolonha, 4-0 para o Bodoglin, 2-1 para a Salernitana. Não são jogos com muitos gols, porque a Roma já estava desacelerando na Série A. Já o Feyenoord fora de casa, 1-0, 0-0, 3-1, 3-1 e 4-1. Já é um time muito mais ofensivo. As últimas vezes que eles se enfrentaram, 2015 vitória da Roma e 2015 também foi um empate aqui. Beleza? Dá para trabalhar match odds, Theo? Dá para trabalhar match odds, são odds excelentes. Tem um jogo praticamente parelho aqui, só toma cuidado na leitura. Não vem para esse jogo para ficar mexendo no celular, para ficar olhando pro Instagram, para ficar olhando videozinho no TikTok. Nem sei o que é isso, né? O pessoal fala bastante disso, mas não cheguei nessa tecnologia ainda. Foca no jogo. Isso é um jogo que vai te exigir uma atenção total. E é um jogo exclusivo da parte da tarde. A Série B vai ser só às 19, Libertadores só começa às 19 também, então foca no jogo. Beleza? Então é isso. Na minha opinião, jogo para mais de 2 gols, tá? Na minha opinião, mas eu não sei quem vence não. Vamos para a Série B. Londrina perdeu o último jogo para o CRB fora de casa por 1-0 e o Operário virou. E me virou bonito, hein? Se eu não me engano, foi depois dos 80 minutos contra o Ituano em casa, estava perdendo de 2-0. Olha só, o Londrina concedeu nas últimas 7 partidas, então tem uma defesa não confiável. Em relação a gols, jogos do Londrina foi over 0.5 HT em 9 dos últimos 10, under 3,5 em 8 dos últimos 10, ou seja, é um time que marca pelo menos um gol, mas não chega a ser marca ou toma, mas não chega a ser um time que está envolvido em muita goleada, tá? E ambas marcam não em 7. Quando marca, não deixa o adversário marcar, e quando toma, também não consegue empatar. Então, é complicado. No caso do Operário, não tem nem fator positivo nem negativo, é só questão de aposta mesmo. Under 3.5 em 9, provavelmente o over foi no último jogo com o Ituano, né? E o over 1,5 em 8. Jogo parelho, jogo bom para trabalhar no Leia pior equipe em campo, e eu agora com essa pausa na temporada europeia, não vou ficar de fora, vou ficar de olho nesse jogo da Série B aqui para trabalhar match odds. Vamos falar de Libertadores. River Plate e Alianza Lima. O River Plate já está classificado? Já está classificado. Precisa vencer? Não, mas lembrem-se da questão da melhor campanha, né? Não necessariamente o fato do Palmeiras já fazer a melhor campanha, se vencer hoje o Táchira, e tá aqui o grupo para vocês verem, o Palmeiras está em 15,
Não necessariamente o Palmeiras vencendo tira qualquer vontade do River, do Flamengo, do Galo vencerem. Por quê? Se por acaso o Palmeiras ficar de um lado da chave e o River do outro, a gente vai ter o River decidindo em casa se ele pegar a segunda melhor campanha. Se o Palmeiras for eliminado, a gente vai ter o River tendo a melhor campanha. Então é importante sim vencer e fazer saldo, porque pode ser que o Flamengo vença o Cristal e o River vença o Alianza Lima e a gente tem uma disputa ali pelo saldo. Então acredito sim numa vitória do River, mas com essa cotação aqui, nem o Bayern de Munique. Para mim, nem o Bayern de Munique, tá? Então eu vou ficar de fora, acredito sim numa goleada do River. Colo-Colo e Fortaleza, o Fortaleza que parecia eliminado, venceu o Alianza Lima fora. E é o seguinte, o Fortaleza joga por um empate aqui. Só que todo time que joga para empatar costuma perder. Então eu acredito que o Fortaleza não venha com essa característica, não venha com esse pensamento. Vai ser um jogo duro. Dá pra gente explorar sim alguma coisa no match odds aqui, né? Mas se tiver que proteger o placar, eu não duvido que o Fortaleza dê uma sentada no placar aqui. Tá? Principalmente pelo fato de ser fora. Pode ser que esse Lei Fortaleza entre em alguns momentos. Olha só, o Fortaleza marcou em 8 das últimas 10 partidas, tá? E o Colo-Colo concedeu em 8 das últimas 10 também. Legal demais isso daqui. Grupo do Galo. Galo 1,44. Um grupo onde o Galo já está classificado praticamente, né? Vai fazer um confronto direto contra o Tolima. E, de novo, a mesma situação do Flamengo, do River Plate, do Palmeiras. Vencer para se manter acima das concorrências ali na melhor campanha. 1,44 para o Galo é uma odd boa para você? Para mim, eu tenho minhas dúvidas em relação à Libertadores, principalmente pelo fato do Galo estar cedendo muito espaço ao adversário. Mas, características que podem te ajudar aqui, ó. O Galo marcou primeiro nas últimas 10 partidas. Isso aqui é sobre 10 partidas atrás. Então, o Galo, ele marca primeiro em 100% das vezes que jogou nas últimas 10 partidas. Para quem gosta de trabalhar back no primeiro tempo, é excelente. Marcou nas últimas 10, óbvio, né? Não perdeu em 9, ganhou o primeiro tempo em 8. Olha só, se você juntar essa informação aqui com essa, você já tem quase que, se você só trabalha estatística, você já tem uma característica de entrada. Mas eu gosto de confirmar, obviamente, no live. Marcou primeiro nos últimos 8. Ganhou o primeiro tempo nas últimas 8 e marcou primeiro nas últimas 8. Show demais. E marcou 2 ou mais gols em 6 jogos dos 10 que comentei aqui. O Tolima não é ruim também. Não perdeu nas últimas 8, marcou em 8 e marcou 2 ou mais também em 6. Para mim, jogo para o Galo vencer, mas essa cotação aqui no cenário sul-americano não entra no meu método. Isso não quer dizer que eu sou soberbo, isso não quer dizer que eu não dou valor para os times brasileiros, pé. Quer dizer que o jeito que o mercado sul-americano se comporta com esse tipo de cotação, sendo um pouco mais agressivo, não abrange os métodos que eu validei. Então eu prefiro ficar de fora, mas acredito sim numa vitória do Galo, com gols, porque o Galo cede muito espaço no último jogo contra o Del Valle, se eu não me engano. Meu Deus do céu, quase que o Del Valle empata. Falando em Del Valle, o Del Valle pode buscar a classificação no lugar do Tolima. Por quê? O Del Valle tem 5 pontos. O Tolima tem 8. O saldo do Del Valle é -1. O do Tolima é 0. Se o Tolima perder para o time do Galo, desde que perca ali, vai por 2-0, e o Del Valle vença o América, o Del Valle pega a vaga direta no segundo colocado da Libertadores e o Tolima fica com a vaga na Sul-Americana. Tá? Olha que interessante. E o América, se vencer o Del Valle, pode tentar buscar a terceira colocação, porque o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Mas aí na situação do América é um pouco mais complicado, porque ele teria que tirar um pouco mais de saldo. Tá? Então é um jogo que vale. Então, se o América entrar com gana para buscar a classificação, pelo menos na Sul-Americana, isso é um jogo de correção de ódio do Del Valle, é um jogo de gols. Se o América entrar focado no brasileiro, cagando para a competição, aí isso pode ser um jogo de Lei América. Tá? O último jogo entre eles foi 2-0 Del Valle em Minas. Então, toma cuidado aqui, porque esse jogo pode ser muito difícil para o time do América. Tá? Se eu fosse trabalhar, também seria match odds. Deixa eu colocar aqui. Peñarol e Colón. Aqui esse grupo tá mais ou menos aberto, né? O Colón tem a primeira colocação do grupo e joga, se eu não me engano... Não, o Colón ainda pode perder essa primeira colocação. O Colón tem 10 pontos,
joga com o Peñarol, que tem 4 pontos. O Peñarol não tem chance de classificar direto para a Libertadores, né, para as oitavas, tem chance de ir para a Sul-Americana. Então, se vencer e o time do Olímpia não vencer o Cerro Porteño, a gente vai ter o Peñarol na Sul-Americana. Se o Colón perder para o Peñarol, que foi o cenário que eu acabei de falar, caso o time do Cerro Porteño, que tem 8 pontos, vença o Olímpia em casa, nesse jogo aqui, ó, o Cerro Porteño vai de 8 para 11 pontos. E aí, naquele cenário, poderia dar o time do Cerro. Tá? Nesse momento que eu estou falando para vocês, o Colón tem 10, o Cerro tem 8 e o Olímpia tem 5. O Olímpia conseguiria ir ainda, nesse jogo aqui que eu estou mostrando para vocês, ainda dá para o Olímpia ir? Cara, dá. Porque presta atenção, o Olímpia tem 5, o Cerro tem 8. Se o Olímpia vencer, também vai a 8. Nesse momento, o saldo do Olímpia é -1 e o saldo do Cerro é 2. Se o Olímpia faz 1-0, o saldo do Cerro passa a ser 1, o do Olímpia passa a ser 0. Se o Olímpia faz 2-0, empata o número de saldo. Então é um jogo muito importante, eu vou ficar de olho aqui também nesse Leia para a equipe em campo. Vou fazer esforço para tentar estar acordado às 21 horas, porque geralmente já é uma hora que eu estou dormindo faz tempo, mas como eu prometi para vocês, eu vou tentar assistir um pouco mais desses jogos à noite. Tá? Esse Peñarol e Colón também vale muito ficar de olho nisso daqui, tá? Todo mundo tem interesse nesse grupo, que é o grupo G, tá bom? Vamos falar de Sul-Americana? Lanús pega o Metropolitano, o Lanús tem 8 pontos, empatado com o Barcelona, e o Wanderers também tem 7, ou seja, tá tudo aberto aqui. O Lanús, se vencer, praticamente garante a sua vaga, por conta do saldo de gols, e o Wanderers pega o Barcelona aqui num confronto direto, né? Basicamente, o que o Barcelona e o Wanderers querem? Que o Lanús não vença. Se o Lanús não vencer, ainda dá para tentar buscar, né? Porque o Wanderers, se vencer, iria a 10, caso o Lanús empate, ficaria com 9, e se o Barcelona vencer, iria a 11. Só que é o seguinte, o Lanús teria que perder para o time do Metropolitanos, e a odd do Lanús é 1,20, lembrando que na Sul-Americana só classifica a 1. Odd esmagada, mas pode ser esse jogo aqui, pode ser um jogo bem interessante. O que pode ser ruim para esse jogo é a informação que chega no estádio no segundo tempo. Então, se você está trabalhando esse jogo e no segundo tempo, eu quero trabalhar gols, dá uma olhada se o Lanús já não está metralhando o time do Metropolitano ali por uns 3-0. Porque se chegar essa informação lá, os caras falam, só classifica 1 no grupo. O Andrés está com 7, o Barcelona está com 8. Para que eles vão para cima se já está 3-0? Isso aconteceu agora no Campeonato Italiano, o Milan vencendo o Sassuolo por 3-0, o time da Inter murchou completamente. Então toma um pouco de cuidado nisso daqui, vale a pena você rabiscar isso aí num papel para você não esquecer. São Paulo deve vencer o Ayacucho, mas essa odd aqui também nem o Bahia, né? Pode até jogar com um time de Cotia que o São Paulo deve vencer o Ayacucho. O Jorge Wilstermann já está no grupo do São Paulo, não tem condição nenhuma de pegar, tá? E a gente tem aqui esse jogo interessantíssimo do Ceará com o Independente. Por quê? O Ceará fez uma campanha brilhante na Sul-Americana, mas o Independente ainda chegou com vaga, ainda chegou com chance de pegar essa vaga do Ceará. Vocês não estão vendo aí embaixo, mas é o seguinte, o Ceará tem 15 pontos, o Independente tem 12. Isso significa que se o Independente vencer, ele vai a 15, certo? Mas como é que está o saldo de gols? O Ceará tem um saldo de 14. O Independente, Santa Fé, não, acho que é assim, Independente, tem um saldo de 11. Para o Independente classificar, ele teria que vencer o Ceará por, no mínimo, se eu não me engano... não, olha que interessante, como eles estão se enfrentando, cada gol do Independente a favor é um gol de saldo negativo para o Ceará, olha que loucura. Então, se o Ceará tem 14, o Independente tem 11, 1-0 Independente, o Ceará tem 13 e o Independente tem 12. 2-0 Ceará, o Independente tem 13 e o Ceará tem 12. Ou fica 13-13, enfim. Vocês entenderam a ideia. Então, significa que o Independente tem que vencer, a torcida deve apoiar muito e deve ser um jogo para gols. Tá? Eu não costumo vir para trabalhar nos gols no cenário sul-americano, mas pode ser um jogo para entrada de over limite no final. Porque se o Ceará se vê ali acuado, a melhor forma de segurar esse jogo não é nem não perdendo o jogo, mas pelo menos fazendo um gol. Beleza? Então acho que vale a pena ficar de olho aqui sim
nesse jogo do Independente com o Ceará, tanto no match odds, porque pode ser um jogo que o Ceará venha acanhado e tome um lay, mas também pode ser um jogo para gols. E por último, o Laguaira e Cabageiros. Esse jogo aqui é do grupo do Ceará, o grupo G. Só tem 1 ponto cada um, então isso aqui é, enfim, para tarde da noite assim, nem vale a pena. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueçam de participar do sorteio da Betfair aqui embaixo nos comentários. Confere o primeiro comentário fixado que tem ali todos os detalhes. Não esquece também que esse planejamento que eu faço é no radaresportivo.com. Tem o link aí dos meus planejamentos. Só você clicar no link direto, você vai ser redirecionado para cá, de tudo que eu faço, os meus métodos e tudo mais. Se quiser acompanhar meu dia a dia de trabalho, Telegram aqui embaixo. Quer trabalhar junto comigo? Esse ano tem Copa do Mundo. Link do leitura na descrição do vídeo. E tem o meu curso gratuito, teoborges.com, que vai te ensinar tudo o que você precisa. Estou atualizando os artigos, atualizando as aulas sempre que eu posso por lá. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pela companhia. Boa quarta-feira para todo mundo. Juízo, gestão de banca, faz o simples, que é o simples que funciona. Bora!